Godot é um solitário que se sentia como se estivesse desperdiçando sua vida, assim como você, mas tudo mudou quando ele acidentalmente matou um deus durante uma viagem, tornando-se um matador de deuses. Surpreendentemente, esse novo status trouxe benefícios inesperados, como conquistar muitas garotas. Mas tudo começa com uma garota chamada Erika, que acusou Godot de roubar um grimório que ele estava devolvendo para o avô. Antes que ele pudesse explicar, um javali gigante apareceu como se tivesse sido invocado. Erika rapidamente foi em direção ao javali com Ariana ao seu lado. O monstro já estava destruindo a cidade, quase pisoteando uma noiva, mas Ariana desviou a tempo. Erika saltou no céu com a ajuda dos sapatos de Hermes que aumentaram seu salto para um prédio. Lá, ela se transformou em sua roupa de batalha muito sexy, e recitou um encantamento para invocar uma espada. Ela atacou o javali com uma chama fraca, percebendo que era uma besta divina. Então, ela usou todo o seu poder para tentar quebrar o escudo. Enquanto Godot corria para ajudar, tropeçou e encontrou um homem misterioso que se intitulava o Ser Mais Poderoso, capaz de derrotar qualquer inimigo. O homem afirmou que convocava antigos bestas para testar sua força. Enquanto isso, Erika ainda estava lutando contra o javali. O homem misterioso a chamou de bruxa e perguntou se Godot estava cantando para ela. Godot explicou que só queria devolver o tablet, o que o estranho brilhante achou divertido. Ele chamou Godot de guerreiro honrado, devolveu o tablet como se fosse um presente e depois desapareceu em um cavalo, deixando Godot ainda mais confuso. Erika, enquanto isso, estava lutando por sua vida, mas Godot chegou bem a tempo de salvá-la de cair para a morte. Juntos, eles assistiram enquanto o javali desaparecia em um tornado. Erika explicou que era a encarnação de um deus. Enquanto esperavam pelo trem, Erika contou a Godot que o javali tinha sido invocado por um deus herético. Ela explicou que deuses heréticos traziam desastres ao mundo humano, e cada desastre correspondia às suas habilidades. Somente aqueles que possuíam magia podiam vê-los, enquanto humanos normais os viam como desastres naturais. Erika então perguntou sobre o grimório em sua posse, e Godot disse que devia devolvê-lo a Lucretia Zola. Erika reconheceu o nome, dizendo que Lucretia era a grande bruxa da Sardenha. Após algumas discussões sobre como Godot era lento por não reconhecer o poder que estava segurando, Erika se ofereceu para levá-lo até Lucretia. Quando chegaram à casa de Lucretia, Godot tinha certeza de que morreria com a direção selvagem de Erika, pois todos vocês sabem que caras desse tamanho não sabem dirigir. No portão, eles foram recebidos por um gato falante que perguntou por que eles tinham vindo. Erika explicou, e eles entraram para encontrar Lucretia deitada em lingerie. Não sei, pessoal, sua pose sedutora está dificultando minha edição. Godot ficou surpreso, esperando uma mulher velha e pouco atraente se aproximando do fim de seus dias. Depois que entregaram o grimório a ela, Lucretia perguntou se Godot havia encontrado alguém no caminho até lá. Ele contou a ela sobre o homem misterioso. Lucretia então devolveu o grimório para ele, dizendo que os deuses queriam que ele o mantivesse. Mais tarde naquela noite, Erika bebeu muito porque estava chateada que Lucretia tinha dado o grimório para Godot. Depois que Erika desmaiou, Godot a ajudou a ir para o quarto. Ela fez ele tirar o vestido dela antes de deitar e adormecer. Godot tentou sair, mas descobriu que Lucretia havia trancado as portas, esperando que ele e Erika passassem a noite juntos e fizessem coisas incríveis. O que você faria se estivesse na posição de Godot? Na manhã seguinte, Erika acordou irritada e confrontou Godot, acusando-o de ter se aproveitado dela. Godot explicou que não a tinha tocado na noite anterior, apenas se masturbou ao vê-la seminu. Desculpe, cara. Quer dizer, ele ainda estava tentando convencê-la. Eles ouviram um barulho alto lá fora. Erika rapidamente se vestiu e saiu correndo com Godot. Lá fora, eles viram um gigante de pedra passando pelo prédio. Erika gritou para ele e pediu para parar. O gigante obedeceu, embora mencionasse que era rude interromper um deus. Ela se desculpou e perguntou se ele era Melkart. Ele confirmou sua identidade, mas a conversa foi interrompida quando um raio o atingiu. Melkart continuou em seu caminho, mas Erika disse a Godot que ela iria na frente para impedi-lo de lutar contra outro deus. Godot insistiu em ir junto, então Erika pediu a Ariana que os levasse em direção a Melkart. No caminho, Godot lembrou-se do que Lucretia lhe dissera sobre o Grimório, que continha o poder de roubar a autoridade de outro deus. Ela também mencionou que continha uma encarnação do deus Veretragna, que era muito poderosa. Enquanto isso, Melkart já tinha se encontrado cara a cara com Veretragna. Erika ficou surpresa ao descobrir que Godot sabia quem era Veretragna. Ela tentou se colocar entre os dois deuses para parar a luta, tentando convencê-los a desistir. No entanto, eles disseram para ela não interferir. Veretragna até tentou atingi-la com um raio, mas Godot a empurrou para fora do caminho a tempo. Determinado a ajudar, Godot decidiu unir forças com Melkart, prometendo ajudá-lo a derrotar Veretragna. Quando Veretragna percebeu o que estava acontecendo, ele disse que estava feliz por ter feito a escolha certa. No entanto, ele tentou atingi-los com um trovão novamente, mas Melkart lançou uma barreira protetora ao redor deles. Imperturbável, Veretragna convocou sua espada dourada, que tinha o poder de cortar o poder de um deus, e a usou para cortar o escudo. Erika tentou convencer Godot a fugir, mas ele recusou, dizendo que não era um covarde que fugia dos problemas. Ela então lhe deu um beijo de boa sorte na bochecha.
Assim que o escudo quebrou, Godot libertou o cavalo do Grimório para atacar Veretragna. Veretragna saiu ileso e chamou Godot de tolo por arriscar sua vida de forma tão insignificante. Godot então revelou que usou o cavalo como distração para roubar a espada dourada. Antes que Veretragna pudesse compreender totalmente a perda de sua espada, Erika beijou Godot novamente e toda a área foi envolvida por uma luz dourada. Algum tempo depois, Godot se encontrou em um estado de sonho onde conheceu Pandora. Ela informou-o de que ele havia cumprido todas as condições para ser um matador de deuses e renasceria como um campione, já que havia dado sua vida para matar Veretragna. Quando ele acordou, começou a se preparar para a escola, mas quase pulou de susto quando viu Erika dormindo nua em sua cama. Acho que, pessoal, houve muitos aplausos na última noite. Depois de conseguir convencê-la a se vestir, ambos desceram as escadas. A irmã de Godot, Shizuka, então perguntou se ele agora estava deixando sua namorada passar a noite, mas Godot não tinha como explicar a verdade real para ela. Ele continuou tentando insistir que nada estava acontecendo entre ele e Erika. Aconteceu que Erika o havia seguido até o Japão porque percebeu que estava apaixonada por ele. Na escola, Godot ficou chocado quando Erika se apresentou como uma aluna transferida e anunciou que Godot era seu futuro marido. Envergonhado, ele tentou tirá-la da sala de aula, mas acidentalmente agarrou a pessoa errada, que acabou sendo Yuri. Depois da escola, enquanto Godot e Yuri estavam caminhando para casa juntos, um homem chamado Amakatsu se aproximou deles e se apresentou a Godot. Depois, os três foram a um templo onde Amakatsu explicou que ele era de uma organização governamental que lidava com incidentes envolvendo deuses ou magia. Ele mencionou que, segundo as informações deles, Erika tinha o poder de atrair homens com sua figura sensual e rosto bonito, tornando suas razões para se aproximar de Godot suspeitas. Uma possibilidade que ele mencionou foi Erika querer recrutar Godot para sua organização na Itália. Mais tarde naquela noite, quando Godot voltou para casa, ele refletiu sobre os verdadeiros motivos de Erika. De repente, ele se virou e encontrou Erika em sua cama. Ela planejou convidar Godot para um encontro, mas ele a confrontou, exigindo saber os verdadeiros motivos dela por vir ao Japão. Erika ofereceu passar um dia com ele, prometendo revelar seu principal objetivo depois. Godot concordou a contragosto, no entanto, ele não esperava que Erika o levasse de volta para a Itália, especificamente para um coliseu. Dentro do coliseu, enquanto Godot esperava por Erika, ele foi visitado por uma garota misteriosa que o desafiou para um duelo. Godot se recusou a lutar com ela, o que a deixou furiosa. Ela lhe disse com desdém que ele não era digno de ser um campione antes de desaparecer. Erika chegou com 3 homens de sua organização para encontrar o 7º campione e avaliar suas habilidades. Sem aviso, ela desafiou Godot para se provar diante dela e dos outros. Invocando sua espada, ela atacou, pegando Godot de surpresa. Apesar de estar despreparado, ele conseguiu escapar dos golpes de Erika. Erika então convocou um leão de aço enorme para lutar contra Godot, enquanto seus colegas observavam à distância. Usando seu poder de Veretragna, Godot resistiu aos ataques do leão e eventualmente o derrubou. O leão persistiu, atacando novamente, mas Godot, com a ajuda da velocidade do raptor, desviou de cada golpe. Erika, depois de transformar o leão de volta em sua espada, conjurou um enorme tornado mágico. Sem se abalar, Godot aproveitou a oportunidade para atraí-la para um contra-ataque. Ele avisou Erika sobre sua força liberada e soltou um javali gigante, forçando-a a saltar para o ar para evitar a investida. O javali demoliu o coliseu ao impactar. Voltando ao chão, Erika explicou os limites de Godot com suas encarnações, mas ele a interrompeu, derrubando-a antes que ela terminasse. Impressionados com as habilidades de Godot, os membros da organização de Erika o elogiaram. Em seguida, Erika entregou a Godot uma pedra misteriosa e confessou seus sentimentos, revelando que seu desejo de estar com ele vinha do amor e não do dever. No dia seguinte, Amakatsu procurou Yuri com notícias urgentes. Um evento divino envolvendo Godot era iminente. Enquanto isso, uma garota misteriosa identificada como uma das deusas hereges chegou ao Japão e observou a cidade de um telhado. Sua missão, localizar a Górgona. Na escola, Yuri procurou Godot durante o intervalo da tarde para uma conversa privada no telhado. Ela perguntou se ele havia encontrado um tesouro sagrado conhecido como a Górgona. Godot não tinha, mas ficou curioso sobre sua aparência. Yuri o descreveu como um pequeno medalhão de pedra e, para sua surpresa, Godot revelou o medalhão dado a ele por Erika, reconhecendo-o como o Gorgon. Yuri explicou que uma deusa estava à procura dele, alertando que sua descoberta poderia levar a consequências catastróficas para o mundo. Mais tarde, em um templo, Yuri elaborou sobre uma profecia que previa um desastre em que o céu estaria cheio de estrelas. Yuri explicou que a profecia veio da princesa Alice, uma sacerdotisa que atingiu o nível mais alto no céu, e suas previsões nunca estavam erradas. Ela advertiu que se um deus obtivesse o Gorgon, ele se tornaria aterrorizante e corrupto. Godot sugeriu destruí-lo, mas Yuri explicou que eles só poderiam selá-lo. Erika chegou e confirmou as palavras de Yuri. Usando seus poderes, Yuri localizou a deusa que buscava a Górgona, que se revelou ser Athena.
Godot e Erika imediatamente saíram para confrontá-la. Quando encontraram Athena, Godot percebeu que ela era outra garota misteriosa que ele havia conhecido na Itália. Athena, percebendo que eles não possuíam a Górgona, atacou. Erika bloqueou o ataque inicial com sua espada, mas Athena usou magia para prender Erika, e então tentou envenenar Godot fatalmente com um beijo. Erika conseguiu se libertar e transformou sua espada em uma lança, enfrentando Athena em combate. Apesar dos ataques ferozes de Erika, Athena permaneceu calma e impassível, sabendo que Erika não era a Campione. Indiferente, Erika persistiu, eventualmente usando os pedaços quebrados de sua lança para prender Athena. Enquanto isso, Yuri estava a caminho para selar a Górgona quando encontrou inesperadamente Liliana no Japão. Liliana exigiu que Yuri entregasse a Górgona, mas Yuri recusou. Assim que uma briga estava prestes a começar, Amakatsu chegou em um carro, dando a Yuri a chance de criar uma barreira em forma de gaiola ao redor de Liliana. Yuri entrou rapidamente no carro e eles deixaram a área imediatamente. Mais tarde naquela noite, Godot acordou e se encontrou deitado no colo de Erika. Ele perguntou sobre o paradeiro de Athena, e Erika disse a ele que ela provavelmente ainda estava procurando pela Górgona. Erika então explicou a lenda da Górgona, beijando Godot enquanto falava. Ela contou como Medusa, o monstro Górgona, foi derrotada por Perseu, e sua cabeça foi dada à deusa Athena, que a colocou em um de seus escudos mágicos. Enquanto conversavam, o céu de repente ficou completamente escuro, um claro sinal do poder de Athena. Mais tarde naquela noite, Athena enviou suas corujas para procurar pela Górgona. Enquanto isso, Godot e Erika correram para se encontrar com Yuri, enquanto ela se preparava para selar a Górgona. Durante a jornada, Yuri ligou para Godot, que a avisou que Athena estava vindo e que ela estava em perigo. Ele instruiu Yuri a chamar seu nome de coração se precisasse de ajuda, prometendo que ele viria em seu auxílio. Após a ligação, Godot e Erika abandonaram o carro e continuaram a pé. Erika entendeu que Godot planejava usar o poder do vento para alcançar Yuri rapidamente. Godot confirmou isso, embora admitisse que não tinha certeza se conseguiria fazê-lo. Athena chegou ao local de Yuri, derrotando-a com facilidade. Liliana também apareceu para ajudar, mas Athena a dominou também. Athena então obteve a Górgona e começou a reverter a sua forma divina, embora ainda não estivesse em plena força. Yuri, em desespero, chamou por Godot, que chegou bem a tempo de segurá-la enquanto caía. Preparando-se para enfrentar Athena, Yuri começou a tossir de dor. Athena revelou que ela havia espalhado sua névoa venenosa da morte antes de eles chegarem e Yuri a tinha inalado. Godot convocou a Espada Dourada, que tinha o poder de neutralizar o veneno em Yuri. Com a Espada Dourada em mãos, Godot transportou a si mesmo e a Athena para a dimensão de 1000 espadas douradas, pronto para lutar com ela. Fora da dimensão, Erika explicou a Yuri que o espaço criado por Godot continha milhares de espadas douradas, permitindo que ele lutasse com Athena com toda a sua força. Embora Athena ainda estivesse viva, Erika passou sua lança mágica para Godot, que a lançou em Athena, causando uma explosão massiva que a feriu gravemente e a reverteu para sua forma mais jovem. Em vez de acabar com ela, Godot disse para ela ir embora, encerrando a batalha entre eles. Amakatsu relatou a batalha aos seus superiores, observando que Godot havia derrotado Athena. Ele também expressou sua crença de que esta noite não foi o desastre que a princesa Alice previu, já que a situação foi resolvida com muita facilidade. Alguns dias depois, Godot foi à casa de Erika porque ela insistiu para que ele a acordasse para irem juntos à escola. No entanto, Erika estava nua dormindo na cama. Godot teve que sacudi-la até que ela finalmente abrisse os olhos. Ele então disse para ela se levantar e se vestir para a escola. Erika reclamou que ele estava sendo muito brusco, mas se sentou de qualquer maneira, deixando Godot momentaneamente sem palavras. A astuta Erika então estendeu as mãos, pedindo para ele ajudá-la a se vestir. Godot, sem hesitar, correu para pegar as roupas dela e tentou descobrir como vesti-las novamente. Mas pessoal, eu só sabia como desbloquear isso, não como fechar isso. Quando Erika, provocando-o por estar muito lento, Godot percebeu o que estava fazendo e, em pânico, jogou o sutiã para longe em choque. Enquanto isso, Yuri teve uma visão de Liliana se curvando diante de um homem misterioso, perguntando se era hora de finalmente começar seus planos. O homem instruiu Liliana a começar, pois ela tinha tudo o que precisava. No entanto, ele de repente sentiu a presença de Yuri, e a visão mudou para um vazio onde o homem tentou intimidá-la. Yuri saiu da visão, intrigada com seu significado. Mais tarde, enquanto preparava seu almoço, Yuri estava tão absorta em pensamentos sobre sua visão que não percebeu sua irmã, Hikari, entrando na sala até que ela roubou um rolinho primavera do seu prato. Hikari comentou como o rolinho primavera estava delicioso e brincou que Godot certamente os adoraria. No meio de repreender sua irmã, Yuri parou e perguntou como ela sabia sobre Godot. Hikari explicou que Amakatsu havia contado tudo a ela, e elogiou Yuri por tentar conquistar Godot com suas habilidades femininas. Yuri, um pouco lenta para entender, ficou super vermelha, como um caminhão de bombeiros. Ela repreendeu Hikari, dizendo que uma criança não deveria ter a boca suja assim, mas Hikari estava ocupada demais, procurando por uma marmita maior para prestar atenção.
Encontrando uma, Hikari ofereceu ajudar Yuri a embalar a comida, observando que os rapazes comiam muito. Yuri tentou explicar que ela não tinha preparado o almoço pensando em Godou, mas Hikari, sempre a casamenteira, insistiu que se Yuri fizesse Godou se apaixonar por ela, eles se casariam. Yuri não conseguia deixar de sonhar acordada com seu casamento com Godou, mesmo sabendo que era um pouco fantasioso. Quando Yuri chegou à escola e abriu a porta da sala de aula, encontrou a sempre ousada Erika sentada no colo de Godou. A outra metade da classe assistia enquanto Godou tentava tirar Erika de cima dele, mas ela se recusava, provocando-o para parar de agir com pudor e até insinuando que passaram a noite juntos. Godou percebeu que Erika tinha planejado tudo e estava aprontando. No entanto, antes que ele pudesse questioná-la, Yuri apareceu de repente ao lado dele. Ela imediatamente começou a repreender os dois por agirem como duas fofoqueiras, dizendo a Erika que não era apropriado para uma verdadeira dama se comportar como alguém do distrito da Luz Vermelha. Erika retrucou que não havia nada de errado com isso, já que seu corpo e espada pertenciam a Godou. Yuri, mantendo a compostura, lembrou Erika de que há um tempo e lugar para tudo. Isso levou a uma intensa competição de olhares entre as duas meninas. Mais tarde naquele dia, durante a aula de educação física, Yuri, Godou e o resto da turma assistiram enquanto Erika arremessava perfeitamente durante um jogo de beisebol. Yuri perguntou a Godou se Erika estava usando magia para impulsionar seus lançamentos, mas ele assegurou que Erika não faria tal coisa. Isso levou Yuri a destacar o quanto confiava em Erika, sugerindo que era porque ele sabia que por trás de seu jeito tsundere, ela era um grande ursinho de pelúcia. Nesse momento, Erika chamou Godou, pedindo-lhe para ser o receptor de seu próximo jogo. Ele recusou, mesmo quando ela tentou provocá-lo zombando dele. Ele disse que não estava com vontade de jogar os joguinhos dela. Yuri, sem saber que ele já tinha sido um receptor antes, perguntou por que ele parou. Godou explicou que machucou o ombro, mas desde que se tornou um campione, ele se recuperou bem. No entanto, ele ainda não se sentia à vontade usando seus poderes para jogar. Erika então desafiou Yuri para uma partida. Godou imediatamente se levantou, perguntando o que Erika estava planejando. Ignorando sua pergunta, Erika se virou para provocar Yuri, que respondeu dizendo a Erika para não subestimá-la. Yuri concordou em jogar, então Godou relutantemente agiu como o receptor. Antes do jogo começar, Yuri teve uma visão de como Erika arremessaria. Ela compartilhou isso com Godou, e ele teve um plano para ajudá-los a vencer. No entanto, quando o jogo começou, os golpes de Yuri eram fracos, e a bola apenas passou por ela até a luva de Godou. Após o segundo strike, Godou aconselhou-a a só balançar quando ele desse o sinal. Quando Erika lançou a bola novamente e Godou deu o sinal, Yuri, animada, deu uma tacada. Infelizmente, ela acertou a bola apenas para perceber que tinha atingido as joias da família de Godou, e o bastão ficou preso no capacete dele. Enquanto isso, na cratera criada pela luta de Godou e Athena, Amakatsu encontrou Liliana. Ele questionou sua presença no Japão, perguntando por que um cavaleiro de bronze da Cruz Negra de Bronze estava lá. Liliana simplesmente respondeu que tinha passado por lá por um capricho antes de sair. De volta à escola, Godou e as meninas foram para o telhado para almoçar. Quando notaram a enorme marmita de Yuri, Godou comentou que não fazia ideia de que ela tinha um apetite tão grande. Yuri explicou que ela tinha feito comida demais e queria compartilhar. Erika não perdeu tempo e pegou um pedaço de rolinho primavera, mas reclamou que não estava fofo o suficiente. Godou disse para ela ficar quieta, apontando que ela nem sequer sabia cozinhar um ovo, e elogiou as habilidades culinárias de Yuri. Erika então acusou Yuri de tentar seduzir Godou com comida, mas Yuri negou, dizendo que só queria orientá-lo. Erika perguntou a Yuri se ela tinha um telefone celular, e Yuri admitiu que não tinha. Erika sugeriu que ela comprasse um para poder falar com Godou sempre que quisesse, e até pediu a Godou que a acompanhasse para comprar um. Sobrecarregada, Yuri inventou uma desculpa para sair. Depois que ela se foi, Erika disse a Godou que só permitia que Yuri ficasse por perto por causa de suas habilidades especiais. Depois da escola, Godou acompanhou Yuri a uma loja de telefones. Sentindo-se tímida e deslocada, Yuri decidiu comprar o mesmo modelo que o de Godou para que ele pudesse ensiná-la a usá-lo. Enquanto Godou conversava com um funcionário, Yuri sentiu uma presença, mas quando olhou, a pessoa já tinha ido embora. Depois de comprar o telefone, eles foram a um parque onde Godou mostrou a Yuri como configurá-lo. Quando ela pegou o jeito, ligou para o telefone dele para que ele tivesse seu número, e pediu para ele ligar se acontecesse alguma coisa. Quando Godou chegou em casa, a casa estava vazia. Quando ele estava indo para o seu quarto, o telefone tocou. Ele atendeu, mas imediatamente desligou ao perceber quem estava do outro lado da linha. No entanto, a pessoa ligou novamente e desta vez ele atendeu. Era Salvatore Doni, o campeão com quem ele lutou na Itália. Doni informou Godou sobre outro campeão atualmente no Japão, e aconselhou-o a desafiar este campeão para um duelo para ficar mais forte. Godou desligou antes que Doni pudesse dizer mais. No entanto, o primeiro instinto de Godou foi ligar para Erika e contar a ela sobre isso, mas ele decidiu ligar para Yuri em vez disso. Enquanto isso, Yuri estava tomando banho quando sua ligação chegou. Quando ela se levantou para pegar o telefone, Liliana chegou e a nocauteou. Quando Yuri acordou, ela estava no quarto misterioso que tinha visto em seus sonhos. O misterioso caminhante noturno era Vauban, o outro campeone que Salvador havia mencionado.
Ele disse a Yuri que queria que ela convocasse um deus herege que ela havia selado há 4 anos, porque estava entediado e precisava liberar um pouco de estresse. De volta ao santuário de Yuri, Amakazu informou Godou e Erika que Vauban havia levado Yuri e implorou para que eles ajudassem a trazê-la de volta. Godou concordou em ajudar e pediu a Amakazu informações sobre o paradeiro de Vauban. Enquanto isso, Yuri, ainda sob custódia de Vauban, recordou sua conversa anterior com ele. Ela se recusou a invocar o deus herético, não querendo convidar o caos para seu país. Vauban, imperturbável diante de sua resistência, disse que ela não tinha o direito de escolher. Yuri calmamente ameaçou tirar a própria vida para impedi-lo de usá-la, mas Vauban continuou imperturbável. Ele convocou seus servos mortos-vivos, ligados a ele mesmo na morte, e explicou que ele poderia controlar a alma dela para fazer suas ordens, confiante de que as habilidades dela ainda funcionariam após a morte. Usando os poderes dela, Yuri olhou na alma de Vauban e descobriu que o deus cuja autoridade ele tinha tomado era Anubis, um deus egípcio que governava a Terra dos Mortos, explicando seu controle sobre as almas dos mortos. Erika e Godou logo chegaram ao esconderijo de Vauban. Assim que entraram, foram atacados pelos servos de Vauban. Enquanto os combatiam, outro servo informou a Vauban sobre a invasão, e ele ordenou que fossem eliminados. Erika e Godou conseguiram lutar contra a primeira onda de guerreiros, mas então encontraram uma bruxa que invocou um golem. Quando o golem se mostrou problemático, Godou tentou usar seu carneiro, mas Erika sugeriu um método mais simples. Ela explicou que precisavam mudar a inscrição na testa do golem para significar morte. Aproveitando uma oportunidade, Erika cortou a inscrição, alterando as letras para soletrar morte, fazendo o golem desmoronar. Enquanto isso, Liliana trouxe chá para Yuri. Quando Yuri tentou puxar conversa, Liliana informou que Godou e Erika invadiram o esconderijo, o que surpreendeu Yuri. Liliana comentou que Godou era como Vauban, buscando a emoção de uma luta, mas Yuri o defendeu, dizendo que Godou não era tão violento quanto os outros campeões. Liliana argumentou que como Godou havia recebido seus poderes da mesma forma que os outros, era normal ele desejar uma boa briga. Ela então disse a Yuri para se purificar, pois o ritual para invocar o deus começaria em breve. Em outra parte do prédio, Erika eliminou o último dos servos de Vauban usando seu leão de aço, aconselhando Godou a guardar sua autoridade para sua luta contra Vauban. Outro mago sob o comando de Vauban tentou detê-los, mas Erika rapidamente deu cabo dele. Quando entraram na sala de Vauban, ele exigiu saber por que eles tinham vindo. Godou afirmou que estava lá por seu amigo. Vauban, referindo-se a Yuri como um ativo raro e valioso, recusou-se a devolvê-la. Ele então perguntou o que Godou havia trazido em troca de Yuri. Erika interveio, dizendo a Godou para seguir o conselho de seu amigo próximo Salvator, o que despertou a curiosidade de Vauban. Ele perguntou o que ela queria dizer com Salvator e Godou sendo amigos próximos. Erika explicou que os dois haviam lutado na Itália, e após o duelo, desenvolveram respeito mútuo pelas habilidades um do outro. Ela mencionou que Salvator aconselhou Godou a duelar com Vauban para mostrar-lhe que ele era uma relíquia antiga que deveria estar em um museu. Embora Godou tenha tentado esclarecer que Salvator não tinha dito nada disso, Vauban já tinha caído na isca. Vauban perguntou se Godou tinha sido o responsável por derrotar Athena. Godou respondeu que ele apenas a venceu e a fez ir embora. Vauban expressou sua frustração, dizendo que pretendia caçar Athena, mas Godou havia roubado seu prêmio. Ele também mencionou que Salvator havia feito algo semelhante 4 anos atrás. Estalando os dedos, Vauban fez Liliana e Yuri aparecerem na sala. Ele então propôs um jogo esconde-esconde. Ele permitiu que Yuri saísse com Godou e Erika, mas deu a eles apenas 30 minutos para se afastarem o máximo possível. O desafio era evitar ser pego por ele até o amanhecer. Enquanto Hikari os afastava do lugar de Vauban, Erika apontou que, a menos que Godou enfrentasse Vauban, eles nunca estariam seguros. Godou reconheceu isso, mas culpou-a por provocar Vauban. Ele então perguntou se ela tinha alguma informação sobre a autoridade de Vauban. Erika explicou que Vauban já havia matado seu deus antes da Ordem dos Cavaleiros ser criada, então havia informações limitadas sobre suas habilidades. Yuri então falou, implorando que eles fugissem enquanto ela voltava para Vauban, pois ele só queria que ela realizasse uma invocação. Erika disse a ela que não havia como sobreviver ao ritual, lembrando que o último ritual de invocação que ela realizou há 4 anos tirou a vida de mais de 30 pessoas. Aqueles que conseguiram sobreviver acabaram como residentes permanentes no Asilo Arkham. Erika acrescentou que, embora Yuri não tenha se ferido da última vez, não havia garantia de que ela sairia desta ilesa. O alarme de Hikari tocou, sinalizando o fim de sua vantagem de 30 minutos, e quase imediatamente os lobos de Vauban apareceram atrás deles. Erika ordenou que Hikari os deixasse em um lugar vazio para evitar vítimas durante a luta. Depois de serem deixados, eles correram em direção a uma área aberta antes de se virarem para encarar os lobos. Erika e Godou se prepararam para a batalha, sabendo que precisavam afastar os lobos de Vauban para ganhar mais tempo. Godou ativou suas habilidades, pronto para proteger Yuri e Erika da ameaça iminente.
No entanto, Erika impediu Godot de usar seu garanhão e, em vez disso, usou um feitiço de corrente celestial para liberar sua espada sobre os lobos. Vauban apareceu quase imediatamente e convocou mais de seus servos mortos, que foram todos grandes cavaleiros durante suas vidas. Godot então convocou seu garanhão, que derrubou os cavaleiros em uma bola de fogo, mas quando a bola de fogo se aproximou de Vauban, ele se transformou em um lobo e engoliu a bola de fogo inteira, virando o jogo contra eles. Percebendo que estavam em uma situação difícil, Godot e as garotas se prepararam. Vauban, no entanto, convocou mais cavaleiros para lutar em seu lugar. Erika começou a lutar contra eles, mas Godot chamou por ela, sugerindo que se reagrupar. Ele pegou Yuri e correu em uma velocidade incrível usando o poder de seu raptor. Ela encontrou Liliana em um telhado e as duas se enfrentaram. Enquanto isso, Godot correu o máximo que pôde e quando parou, estava ofegante. Yuri tentou curá-lo com sua mágica, mas ele explicou que como um Campione, a magia não o afetava a menos que fosse injetada diretamente nele. Yuri de repente se lembrou de todas as vezes que Erika havia beijado Godot, percebendo que os beijos eram para aplicar magia diretamente nele. Ela corou, admitindo que pensava que Erika estava apenas sendo descarada. Yuri então começou a esfregar seu peito para ajudar a aliviar a dor. Enquanto ela fazia isso, Godot disse a ela que para lutar eficazmente contra Vauban, ele precisava se livrar da forma de lobo de Vauban. Assim que Yuri começou a se desculpar por não ter informações sobre os poderes de Vauban, ela de repente teve uma visão. Ela viu o rosto de uma estátua dourada, mas antes que pudesse explicar a Godot, a Makassu os interrompeu, informando que Erika estava em perigo. De volta ao terraço, Erika e Liliana estavam lutando ferozmente, trocando provocações para ver quem desistiria primeiro. A luta continuou enquanto voavam pela cidade. Erika pousou em outro prédio e perguntou a Liliana se ela estava servindo Vauban por vontade própria. Irritada, Liliana revelou que seu avô a forçou a servir Vauban porque Erika seduziu Godot a torná-lo seu cavaleiro. Quando Liliana se preparava para atacar Erika novamente, Yuri gritou para ela de uma varanda, implorando para que parasse. Yuri pediu a Liliana que se aliasse a eles, garantindo que Godot a aceitaria de bom grado, pois ele não era como Vauban. Assim como Liliana insistia veementemente que nunca abandonaria seu mestre, uma rajada de vento forte soprou uma placa na direção de Yuri. Felizmente, Liliana rapidamente cortou ao meio com sua espada antes que pudesse atingir Yuri. Ela então voou em direção a Erika, pronta para outro ataque. No entanto, Liliana parou no meio do caminho quando Erika mencionou o livro no fundo da gaveta do seu quarto. Surpresa, Liliana perguntou como ela sabia disso, mas Erika ignorou a pergunta e continuou a revelar detalhes que tinha lido no livro. Erika propôs que se Liliana prometesse deixá-la ir, ela guardaria o que sabia em segredo. Liliana, no entanto, ameaçou exterminar Erika para manter o segredo seguro. Erika simplesmente sorriu e disse que mesmo que ela morresse, as pessoas ainda descobririam porque ela havia incluído isso em seu testamento. Relutantemente, Liliana desistiu. Godot e Yuri, que estavam assistindo à interação deles, não entenderam sobre o que estavam falando. Godot sugeriu que Yuri compartilhasse sua visão para que Liliana pudesse ajudá-los com qualquer informação que ela tivesse. Depois de ouvir a visão de Yuri, Liliana concordou em ajudá-los. Poucos minutos depois, voltaram para confrontar Vauban. Liliana anunciou que havia terminado de fazer o trabalho sujo dele. Enfurecido, Vauban se transformou e tentou matá-los com seu hálito venenoso. Quando Vauban lançou seu ataque tóxico, Erika e Godot se beijaram, permitindo que Godot absorvesse magia suficiente para invocar sua espada. Sacando a espada, uma aura dourada os envolveu, deixando Vauban confuso sobre a natureza desse poder. Godot então revelou que sabia que a autoridade que Vauban estava usando pertencia a Apolo, o deus do sol. Enquanto isso, Liliana e Erika lutavam contra os servos mortos de Vauban. Vauban, o canalha que era, zombou delas, dizendo que as adicionaria à sua coleção depois que morressem. Por outro lado, Yuri e Godot estavam tendo dificuldades para se conectar, então ela sugeriu que unissem seus corações antes de aprofundar o beijo. No momento seguinte, a área foi novamente coberta de ouro, enquanto Godot liberava as espadas menores nos cavaleiros de Vauban. As garotas começaram a comemorar, acreditando que Vauban finalmente havia sido despojado de sua autoridade, mas Godot sentiu que não era o caso. Antes que ele pudesse avisá-las, ele foi lançado através do campo contra uma parede. Vauban parabenizou Godot por derrotar seus cavaleiros e então convocou 3 espíritos que Godot reconheceu como deuses do clima. Vauban os absorveu e usou seu poder para atacar Godot com um raio, que também impediu as garotas de interferirem. Ele lançou outro raio em Godot, que o bloqueou, mas caiu devido à força. Enquanto Godot estava deitado no chão se sentindo sem esperança, ele ouviu vozes o encorajando a se levantar. Quando ele se levantou, ele extraiu o poder da encarnação do bode e disparou-se um raio em Vauban, que conseguiu desviar. Erika estava confusa sobre a fonte do poder de Godot, então Yuri explicou que era a encarnação do bode, que tinha o poder de invocar o trovão e unir os corações das pessoas. Nesse momento, Godot caiu no chão exausto enquanto Vauban se preparava para lançar outro raio. Antes que ele pudesse fazer isso, as meninas cercaram Godot e canalizaram seu poder nele, permitindo que ele resistisse ao ataque de Vauban. No entanto, o poder combinado delas não foi suficiente.
Os servos mortos de Vauban começaram a canalizar seu poder em Godot enquanto imploravam para que ele os vingasse. Com esse aumento de energia, Godot conseguiu lançar uma enorme bola de relâmpago em Vauban. No entanto, Vauban saiu ileso, e como ele era o chefe, tentou atacar Godot novamente. Nesse momento, Erika anunciou que o sol estava nascendo, então Vauban aceitou sua derrota e foi embora. Quando ele partiu, seus servos falecidos começaram a desaparecer também, mas agradeceram a Godot por libertá-los. No momento em que o último servo desapareceu, Yuri desabou, mas Godot a segurou antes que caísse no chão. Quando perguntado o que havia acontecido, Liliana explicou que a encarnação do bode não apenas extrai poder da vontade de alguém, mas também aproveita sua fonte de vida. Isso preocupou Godot, mas Yuri o tranquilizou dizendo que estava bem, que era apenas naturalmente fraca. Naquele momento, Erika caiu de joelhos e começou a tossir, levando Godot a correr para o lado dela. No entanto, no instante em que ele ficou na frente dela, ela o puxou para um beijo, brincando que não ia deixar Yuri se divertir sozinha. Algumas semanas depois, Godot e as meninas viajaram para a Itália para passar parte das férias de verão lá. Enquanto jogavam vôlei de praia, Erika derrubou Godot e imediatamente correu para ele, mimando-o. Yuri avisou-a para manter as coisas adequadas, mas Erika insistiu que o objetivo da viagem era para ela, e Godot se aproximarem e eventualmente se tornarem íntimos. Yuri, que era conservadora, não podia acreditar no que estava ouvindo, mas as coisas ficaram ainda mais suspeitas quando Lucretia disse que queria se juntar à diversão, pois ela era uma das amantes de Godot. Tanto ela quanto Erika começaram a puxar a cabeça de Godot para o que era chamado de paraíso dos rapazes. Yuri tentou salvá-lo desse paraíso. Mais tarde naquela noite, enquanto Yuri relaxava na fonte termal, Lucretia se juntou a ela e brincou de forma marota com seus seios até que Ariana chegou com um pouco de leite. Então, Erika basicamente sequestrou Godot e o levou embora em um bote salva-vidas, deixando a ilha para trás. Godot estava bastante confuso e perguntou por que ela o havia feito refém. A resposta de Erika? Ela apenas queria um tempo a sós com ele, já que era impossível com todos os outros por perto. Ela até admitiu que estava agindo como uma namorada grudenta e obcecada, o que Godot não podia realmente argumentar depois de tudo o que aconteceu. Avançando para o presente, Erika decidiu soltá-lo, mas Godot não estava disposto a ficar por perto para descobrir quais eram seus planos. Em vez disso, ele fez uma fuga, mergulhando na água e nadando em direção à costa. Infelizmente, sua rota de fuga o levou direto para a fonte termal onde Yuri estava. No momento em que ela o viu, soltou um grito, mas insistiu que precisavam conversar. Enquanto Yuri lhe dava uma bronca severa sobre como ele se tornara um degenerado culto, algo inesperado aconteceu. A toalha dela escorregou, e como um macho sigma, ele olhou para seus atributos celestiais. Claro! Pessoal, isso lhe rendeu um tapa. Enquanto isso, Liliana estava em algum lugar da cidade quando recebeu uma má notícia. Seus colegas cavaleiros tinham perdido a pista de Salvatore. Esta notícia a deixou muito ansiosa porque precisavam da ajuda dele para lidar com um grande problema que estava saindo do controle. Mesmo que Salvatore pudesse ser uma grande dor de cabeça e um verdadeiro incômodo para lidar, eles ainda precisavam dele. Na casa de praia, Godot conseguiu fugir enquanto as garotas e Lucretia estavam dormindo profundamente. No entanto, ele não foi longe antes de sentir uma presença. Quando se virou para olhar, viu Athena. Ele perguntou por que ela tinha vindo, e ela lembrou que ele havia entrado em seu território. Godot argumentou que isso não era motivo suficiente para ela se aproximar dele, mas Athena disse que não tinha intenção de lutar. Isso o confundiu. Então ela explicou que uma batalha estava chegando e que queria se envolver já que ele estava lá. Ainda perplexo, Godot seguiu enquanto ela o conduzia a um barco que se dirigia a uma luz brilhante. Poucos minutos antes, Salvatore havia descoberto um túnel subterrâneo protegido por um selo de bruxa. Como a magia não o afetava, ele entrou direto. No centro da sala estava um pilar brilhante irradiando o poder de um deus. Assim que ele estendeu a mão para tocá-lo, Liliana chegou e o avisou para não fazer isso. Salvatore perguntou se ela não estava curiosa sobre o selo de Hera, conhecido como o Heron, mas Liliana ignorou sua pergunta. Ela mencionou que desde que a Górgona foi encontrada, a força magnética ao redor do pilar aumentou. Salvatore admitiu que se soubesse que Athena apareceria, teria agido mais cedo. Enquanto falava, ele sacou sua espada e apontou para o pilar, levando Liliana a implorar para que ele não fizesse nada imprudente. Salvatore respondeu que ficar ao lado do pilar sem fazer nada era entediante. Liliana tentou dissuadi-lo dizendo que sua espada mágica não poderia cortar o selo de uma deusa, mas ele a assegurou de que sua lâmina poderia cortar qualquer coisa. Ele então criou cristais duros ao redor do cabo de sua espada. Quando ele cortou o pilar ao meio, uma poderosa luz verde explodiu pelo telhado, eventualmente se transformando em um dragão. Do barco, Godot perguntou a Athena que tipo de deus era o dragão, e ela disse a ele que era uma besta divina. No entanto, ela mencionou que sua aparência havia chamado a atenção de um deus problemático. De volta ao local onde o dragão havia emergido, Liliana assistiu enquanto algo o atingia com um raio, derrubando-o do céu. Antes que ela pudesse reagir, um deus apareceu na frente do dragão e se apresentou como Perseu, o lendário matador de dragões. Quando Perseu puxou sua espada, Liliana implorou desesperadamente que ele não matasse o dragão. Ela explicou que o dragão havia nascido da energia da ilha e matá-lo poderia causar sérios problemas. No entanto, Perseu recusou, dizendo que era seu dever.
Liliana perguntou se ele não se importava com as consequências para a ilha, mas Perseu descartou suas preocupações, considerando um pequeno preço a pagar para completar sua missão. Quando Perseu levantou sua espada, o dragão pareceu entender a ameaça e tentou queimá-lo com seu hálito de fogo. Perseu rapidamente se esquivou e conseguiu acertar alguns golpes no dragão. Bem quando ele estava prestes a dar o golpe final, Athena interveio. Godot chegou naquele momento e Liliana imediatamente o acusou de ter trazido Athena para a ilha. Godot assegurou que foi Athena quem o trouxe até lá. Athena absorveu o dragão, o que irritou Perseu, que então voltou sua atenção para ela. Antes que pudessem começar a lutar, Godot correu até eles e implorou para que não lutassem. Perseu percebeu apenas com um olhar que Godot não era um humano comum. Athena confirmou isso, revelando que Godot era um matador de deuses. Perseu declarou Godot um inimigo, pois ele era um adversário real que havia lutado contra outros heróis. Athena decidiu se afastar e deixar Godot e Perseu lutarem. Perseu então apontou sua espada para Godot. Antes que ele pudesse atacar, Liliana usou suas habilidades de voo para levar Godot embora o mais rápido que pôde. Godot tentou fazer com que ela voltasse, não querendo uma luta entre os dois deuses, mas Liliana insistiu que Perseus estava mais interessado em lutar com ele, então eles precisavam ganhar tempo. Eles acabaram em um lugar com edifícios destruídos. Godot perguntou a Liliana o que havia acontecido e ela explicou que Salvatore havia quebrado o selo do Garça, libertando o dragão. Ela disse que precisavam elaborar um plano para lidar com Perseus, e Godot mencionou que precisava de informações sobre Perseus para usar sua espada de forma eficaz. Liliana se ofereceu para usar sua magia de ensino para enchê-lo de informações, mas ele explicou que a magia não funcionava nele de fora. Quando ela perguntou o que ele quis dizer com isso, uma lembrança do beijo dele com Yuri apareceu em sua mente. Liliana continuava insistindo que ele lhe dissesse o que fazer, e ele relutantemente admitiu que não podia, porque não queria que ela agisse como Erika. Depois de ouvir isso, Liliana exigiu saber o que Erika poderia fazer melhor do que ela. Aterrorizado por sua intensidade, Godot acabou dizendo que não podia pedir para ela beijá-lo. Isso fez o rosto dela ficar tão vermelho quanto um tomate maduro, e Liliana se afundou em derrota. No momento seguinte, ouviram Perseu rindo enquanto se aproximava em seu Pégaso. Quando ele desceu do cavalo, ele puxou sua espada e desafiou Godot. Liliana interveio entre eles, insistindo que lutaria em nome de Godot, já que ela não conseguia fazer o necessário para invocar sua espada. Perseu admirava a bravura dela enquanto ela avançava contra ele, mas ele facilmente parou a espada dela com a sua. Sabendo que Perseu poderia enviar Liliana para o além em um piscar de olhos, Godot rapidamente convocou a encarnação de seu javali. O poderoso javali irrompeu do chão, levantando os três no ar. Ao pular, Godot atacou Perseu e o jogou para fora das costas do javali antes que ele pousasse. O javali começou a se descontrolar, mas Godot ordenou que ele ficasse parado. Perseu retornou em seu cavalo e ordenou que o javali voltasse ao chão, fazendo-o desmoronar em pedaços. Liliana agarrou Godot e voou para um local seguro para evitar cair para a morte deles. Godot não conseguia entender como Perseu conseguiu selar sua autoridade, mas não havia tempo para pensar nisso, enquanto Perseu começava a atirar flechas neles. Godot tentou escapar usando o poder do Rapina, mas Perseu conseguiu selar esse poder também. Antes que Godot pudesse reagir, Perseu disparou uma flecha direto em seu peito, e ele caiu no chão, morto. Liliana estava em estado de choque enquanto se ajoelhava ao lado do corpo inerte de Godot. Quando viu Perseu se preparando para dar outro tiro, ela se levantou e o desafiou, determinada a proteger o legado de Godot. No momento seguinte, Athena apareceu atrás de Perseu e golpeou suas costas com a foice. Ela disse para ele deixar Godot em paz, declarando que Godot era sua presa e que não deixaria Perseus tê-lo. Perseu perguntou se Godot iria reviver e Athena confirmou que sim. Decidindo recuar até que seus ferimentos cicatrizassem e Godot acordasse, Perseu partiu, planejando terminar sua luta depois. Depois que ele se foi, Athena instruiu Liliana a informar Godot assim que ele acordasse que ela seria a responsável por derrotá-lo. Enquanto isso, Godot se viu em um vazio, tentando entender por que estava lá. Pandora apareceu e explicou que para o poder do carneiro se ativar completamente, ele tinha que morrer completamente. Ela avisou que as coisas seriam difíceis quando ele voltasse à vida, mas foi interrompida quando ele acordou. Liliana ficou aliviada ao vê-lo acordado, mas o repreendeu por se meter em problemas. Percebendo que estava sendo rude, ela rapidamente pediu desculpas. Godot a tranquilizou, dizendo que não era culpa dela ele ter sido ferido pela flecha. Liliana insistiu que se ela tivesse concordado em beijá-lo, ele não teria se machucado, e até se ofereceu para cometer seppuku para expiar seu erro. Assim que Godot estava tentando convencê-la de que tais medidas drásticas eram desnecessárias, a porta se abriu e uma garota em um uniforme de empregada entrou. A garota se apresentou como Karen e informou a Godot que Liliana havia cuidado dele a noite toda. Godot agradeceu a Liliana, que modestamente disse que estava apenas cumprindo seu dever como cavaleira. Karen, com um sorriso conhecedor, mencionou que tinha ouvido de Ariana que Godot tinha estado em uma viagem. Ela disse que ele tinha viajado com Erika e Yuri, mas acabou encontrando sua amante, Lucretia Isola. Liliana ficou horrorizada enquanto Karen continuava, falando sobre como Godot havia passado tempo na praia. Mesmo que Godot tentasse dizer a Liliana que Karen estava mentindo, Liliana perdeu a paciência.
Ela acusou Godot de ser o senhor dos libertinos com um plano para criar um harém de belas mulheres de todo o mundo. Para piorar as coisas, Karen disse a Liliana que Godot esperava que ela o servisse também. Quase imediatamente, Liliana começou a se despir, para choque de Godot. Enquanto Karen tirava fotos, Godot tentou convencer Liliana a colocar suas roupas de volta, mas acho que, pessoal, ela estava em outro clima. Então, ela largou a saia e se expôs. Ele tentou desesperadamente restaurar a ordem na situação caótica. Na ilha onde estavam os outros, todos os eletrônicos, carros e barcos haviam parado de funcionar de repente. Erika informou Yuri que, após receber uma ligação sobre o que aconteceu com Godot, tudo simplesmente parou de funcionar. Yuri, preocupada, perguntou se Godot ficaria bem. Erika a tranquilizou dizendo que o melhor era se concentrar em encontrar uma maneira de sair da ilha, pois confiava que Godot ficaria bem. Enquanto isso, em Nápoles, Godot tentou ligar para Erika, mas não conseguiu. Karen então se virou para Liliana, perguntando o que deveriam fazer. Ainda envergonhada por causa de antes, Liliana os ignorou. Godot tentou acalmá-la, mas ela se levantou abruptamente e socou a parede de frustração. Ela insistiu que precisavam se concentrar em deter Perseus, o que lembrou a Godot como Perseus havia selado seus poderes. Liliana sugeriu que seu nome poderia indicar que ele era de um país oriental, mas ela não tinha certeza. Godot desejou que Erika e os outros estivessem lá para ajudar. A única parte que Liliana ouviu foi o nome de Erika, e Karen percebeu que Liliana estava prestes a ficar chateada. Karen sugeriu que Godot saísse para a varanda para tomar um pouco de ar fresco. Uma vez que ele se foi, Karen disse a Liliana que essa era sua chance de se aproximar de Godot, já que Erika não estava por perto para interferir. Ela destacou que suas organizações sempre estiveram em desacordo, e Erika se tornar a cavaleira de Godot inclinou o equilíbrio de poder a favor de Erika. Karen sugeriu que o destino uniu Liliana e Godot, insinuando que não era coincidência que agora estivessem lutando lado a lado. Liliana começou a pensar que Karen poderia estar certa, mas rapidamente descartou a ideia e se desculpou. Lá fora, na varanda, Godot notou um livro no chão e pegou-o. Quando o abriu, viu que estava em italiano. No entanto, desde que se tornou um campione, ele conseguia entender diferentes idiomas com facilidade, por isso não teve problemas para lê-lo. Assim que ele começou a ler, de repente sentiu uma lâmina em suas costas. Liliana, soando como uma completa psicopata, ameaçou matá-lo e depois a si mesma, já que ele havia descoberto seu segredo. Godot começou a implorar por sua vida, segurando a espada em sua garganta. Felizmente, Athena apareceu bem a tempo, impedindo Liliana de cumprir sua ameaça. Eles eventualmente foram para a praia com Athena, e Godot perguntou por que Perseus tinha sido capaz de cancelar sua autoridade. Athena disse a ele que se quisesse descobrir, teria que fazer um favor para ela, com o qual ele rapidamente concordou. Felizmente, Liliana interveio e recusou a oferta, mostrando que era a única pensando claramente. Athena, impassível, disse a Godot que se ele mudasse de ideia, poderia procurá-la. No caminho de volta para a sede da Bronze Black Cross, Godot perguntou a Liliana por que ela o impediu de aceitar o acordo. Ela explicou que fazer tal acordo era perigoso, mesmo para um campione. Liliana ficou tão irritada com a estupidez dele que começou a repreendê-lo até perceber o que estava fazendo e começou a pedir desculpas. Godot disse a ela que ela estava certa e implorou para que ela se levantasse, mas ela se recusou e continuou com a cabeça abaixada. Percebendo a atenção que seu comportamento estava atraindo, ele a levantou e decidiu comprar um sorvete para ela. Enquanto lambiam o sorvete, Liliana perguntou por que ele se importava com ela. Ele disse que era porque ela era amiga dele, e sem a ajuda dela e dos outros, ele não estaria onde estava, então ele tinha que cuidar deles. Envergonhada, Liliana tentou disfarçar, lembrando-o de que precisavam lidar com Perseu. Quando ela se virou para sair, Godot chamou-a e comentou que seu hobby de escrever não era algo ruim. Mas em vez de agradecê-lo, ela jogou seu sorvete nele. Mais tarde, enquanto Liliana e Godot tentam aprender mais sobre Perseus em alguns livros, a mente de Liliana começou a divagar. Antes que percebesse, estava sonhando acordada com estar com Godot. Quando seus pensamentos se voltaram para fantasias mais íntimas, ela rapidamente saiu da sala para se acalmar. Depois de se recompor, ela voltou e ofereceu um chá a Godot. Após tomar um gole, Godot gritou de dor e deixou cair a xícara. Liliana pediu desculpas por drogá-lo, explicando que era a única maneira que encontrou para aceitar o acordo de Athena. Quando chegou à praia, Athena já estava lá. Liliana pediu que ela explicasse o que Perseu estava usando para anular a autoridade de Godot. Athena falou em enigmas, o que confundiu Liliana, mas de repente ela recebeu uma visão. Percebendo o que havia acontecido, Athena apareceu diante de Liliana e declarou que não a deixaria voltar para Godot. Liliana ficou em choque quando Athena começou a se despir, mas a tempo, Godot chegou, impedindo que algo mais acontecesse, mas não sei por que minha edição ficou difícil de novo. Mesmo que estivesse fraco, Godot disse a Athena que lutaria com elas e tentasse machucar Liliana, fazendo-a recuar. Ele então pediu que ela compartilhasse o que sabia. Athena explicou que a conexão de Perseus com o Oriente e o Deus do Sol era através de seu ancestral, que fundou um império. Ao ouvir isso, Liliana percebeu o que precisavam, mas Godot não pôde comemorar, pois quase desmaiou.
Atena o pegou a tempo e disse que da próxima vez que se encontrassem seria depois de ele ter derrotado Perseu. Ela então o jogou para Liliana, que o segurou mesmo quando suas roupas começaram a escorregar. Enquanto isso, Érica, Lucrícia e Ariana foram amarradas por Salvator, que também amarrou Iria. Ele admitiu cortar toda a energia e gadgets da ilha para impedir que interferissem na luta de Godot. Em Nápoles, Liliana e Godot estavam conversando quando uma flecha atingiu a parede ao lado da cabeça de Godot e se transformou em uma moeda de prata. Quando Godot a tocou, uma mensagem de Perseus foi reproduzida, convidando-o a terminar a batalha deles. Algumas horas depois, Perseus estava se dirigindo a uma multidão que o elogiava como um herói-deus antes de se virar para enfrentar Godot. Perseus provocou Godot, perguntando se ele tinha medo de ser humilhado na frente de todos. Godot respondeu confiantemente que não estava com medo. Perseus então anunciou que suas armas falariam por eles, e Godot concordou, escolhendo uma encarnação para usar na luta. Horas antes, Godot e Liliana levaram a moeda de mensagem de Perseus para o quartel-general e reproduziram a mensagem na frente de Carim. Depois de ouvir, Carim sugeriu que Liliana transferisse o conhecimento de sua visão para Godot, mas Liliana recusou, dizendo que era melhor se ela mesma explicasse. Carim então trouxe todos os livros necessários para a explicação. O que fez Liliana reconsiderar, Carim propôs que Liliana transferisse o conhecimento para ela, para que pudesse então passá-lo a Godot, mas Liliana ainda recusou. Carim começou a provocá-la sobre como Érica reagiria se descobrisse, o que Liliana não gostou. Godot apenas sorriu e se desculpou, dizendo que precisava usar o banheiro. Depois que ele saiu, Carim tentou convencer Liliana de que tudo o que estava acontecendo era destino, mas Liliana não acreditou. Logo perceberam que Godot estava demorando muito no banheiro. Enquanto isso, em outra parte da cidade, um ônibus parou e Godot desceu. Liliana, que estava esperando, falou com ele de um poste de luz próximo. Eles encontraram um lugar para sentar e Godot disse a ela que não queria forçá-la a fazer algo que ela não queria fazer. Liliana insistiu que, como rei, ele podia ordenar que ela fizesse qualquer coisa, mas ele garantiu que não era como Boban, que a havia forçado a situações desconfortáveis. Quando se levantaram para sair, uma flecha voou em direção a eles, parando-os no caminho. Eles olharam e viram Perseu, que anunciou ter vindo para continuar a luta. De volta à arena, Godot e Perseus estavam travando uma batalha acirrada. Perseus usou seus poderes para selar as habilidades de Godot e, em seguida, lançou uma flecha que o arremessou contra um prédio próximo. Liliana correu até ele e ficou aliviada ao ver que ele não estava gravemente ferido. Ela perguntou o que ele planejava fazer e ele disse que descobriria, pois era o único que poderia enfrentar Perseu. Irritada, Liliana puxou-o para um beijo. Depois de se separarem, ela disse para ele parar de ser teimoso e deixá-la ajudá-lo, pois era a única maneira de derrotar Perseu. Quando ele concordou, ela pediu para ele beijá-la, pois achava errado ela iniciar. Ele obedeceu, e do lado de fora, Perseu estava se preparando para atirar outra flecha para atrair Godot. De repente, Godot apareceu na frente de Perseu carregando Liliana. Ele declarou que sabia que Perseu não era realmente Perseu, mas Mitra. Ele explicou que Mitra poderia selar sua autoridade porque Veretragna já havia servido a ele. Perseu, impressionado pelo conhecimento de Godot, não se conteve e atacou. Godot bloqueou todos os ataques até que sua espada cresceu muito, usando-a para desviar a próxima flecha que Perseu disparou contra ele. Godot conseguiu devolver a flecha, surpreendendo Perseus antes de serem transportados de volta para o mundo real. Perseus elogiou Godot por destruir seu arco, mas então o chutou no chão e esfaqueou seu ombro com sua espada. Para sua surpresa, Godot agarrou a lâmina com sua mão livre e usou sua força para chutar Perseus, enviando-o voando para alguns prédios. Liliana correu para o lado de Godot e ele explicou que tinha deixado Perseus feri-lo para que pudesse ativar a encarnação do camelo. Nesse momento, Perseu voltou e, ao notar Liliana, a hipnotizou com um olhar, transformando-a em uma zumbi sem mente. Ele ordenou que ela atacasse Godot. Apesar das tentativas de Godot para fazê-la voltar à razão, ela continuou atacando-o. Depois que ele conseguiu escapar, ela mudou para arco e flechas. Godot se recusou a se mover e chamou seu nome. Quando ela disparou as flechas, elas passaram por ele e atingiram Perseu em vez disso. Godot imediatamente verificou Liliana e ela lhe disse que ouviu sua voz, o que lhe permitiu recuperar o controle. Perseu, puxando a flecha do ombro, admitiu que subestimou o poder do amor, mas não estava pronto para aceitar a derrota. Ele avançou contra Godot, e enquanto lutavam, Liliana se preparou para atirar suas flechas. Ela encontrou uma abertura e as lançou, mas Perseu desviou de todas, exceto da última, que agiu como um bumerangue e atingiu seu ombro. Reunindo todas as suas forças, Godot invocou o javali e o lançou em Perseus antes de desabar de exaustão e ferimentos. Liliana tentou curá-lo beijando-o, mas Atena apareceu de repente, oferecendo-se para curá-lo como um pedido de desculpas por tê-lo envolvido em sua confusão. Liliana tentou protestar, mas Atena curou Godot e depois o beijou novamente, chamando isso de um presente.
Antes de sair, ela disse a Liliana para avisar Godot que se encontrariam novamente, para a decepção de Liliana. Em outro lugar, um aliado Perseus foi atacado e completamente engolido por Athena. Na manhã seguinte, Liliana estava descascando maçãs para Godot quando Erika e Yuri chegaram. A primeira coisa que Erika fez foi tentar atacar Godot. Liliana rapidamente interceptou a lâmina com sua pequena faca e perguntou por que Erika queria machucar seu mestre. Yuri então ficou ao lado de Erika e parabenizou Godot por derrotar Perseus. Quando ele perguntou como ela sabia, Yuri explicou que Karen tinha informado a ela. Naquele momento, Karen e Ariana apareceram para dizer olá e depois foram embora. Erika então perguntou se Liliana e Godot tinham se beijado. Godot explicou que foi a única maneira de obter o conhecimento que precisava. Erika o chamou de mulherengo e imediatamente sacou sua espada, decidindo ensiná-lo uma lição que ele não esqueceria por sua suposta traição. Algum tempo depois, uma garota de cabelos pretos fez uma visita a Yuri e expressou sua desaprovação por perder Godot para Erika. Ela mencionou que tinha sido instruída a se tornar a concubina de Godot, assim como Yuri. Observando os sentimentos aparentes de Yuri por Godot, ela propôs que dividissem as responsabilidades. Yuri cuidaria dos aspectos românticos e de ter filhos, enquanto ela cuidaria de todo o resto uma vez que elaborassem um plano. Mais tarde naquele dia, durante o almoço, Liliana tentou dar um sanduíche a Godot. Enquanto isso, Shizuka estava perplexa sobre por que essas mulheres atraentes eram atraídas por seu irmão aparentemente desavisado. Ela perguntou a Erika e Yuri se estavam bem com o jeito mulherengo de Godot. Elas a tranquilizaram de que não era o que parecia, embora se lembrassem de como Liliana se apresentou à turma, declarando sua lealdade a Godot. Ela até usou suas habilidades hipnóticas para fazer um aluno trocar de lugar com ela e se encarregou de buscar Godot todas as manhãs como uma motorista dedicada. Erika então disse a Shizuka que Liliana estava agindo como uma tola apaixonada, porque Godot tinha sido seu primeiro, sugerindo algum envolvimento íntimo que não era verdade. Enquanto Shizuka começou a repreender seu irmão desajeitado, Yuri disse a Erika para parar de provocar. Erika insistiu que estava apenas afirmando os fatos. Yuri observou Liliana desempenhar seus deveres leais, sentindo-se um pouco triste, até que Erika a tranquilizou. Ela disse que não importa o quanto Liliana se esforçasse, Godot sempre a veria apenas como uma cavaleira. Após as aulas, Godot encontrou um bilhete na sua mesa, convidando-o para a sala de chá. Liliana apareceu de repente ao lado dele e insistiu em acompanhá-lo. Quando chegaram ao salão de chá, encontraram uma garota de cabelos pretos se curvando em frente à porta. Ela se apresentou como Saituan Ina, sua nova serva, e explicou que queria cumprimentá-lo, pois havia sido ordenada a se casar com ele, assim como Yuri. Enquanto tomavam chá, Godot perguntou por que ele tinha que se casar com Ina. Ela respondeu que não havia nada de errado nisso. Ina apontou que ele já tinha 3 amantes, excluindo Lucretia, então não havia motivo para temer o casamento. Godot argumentou que as garotas eram apenas suas amigas, levando Ina a perguntar se ele realmente havia colocado Yuri na zona de amizade. Quando ele confirmou, ela perguntou a Yuri se ela estava bem com isso. E Yuri disse que desde que fosse o que Godot queria, ela não se importava. Liliana então questionou Ina sobre suas intenções em perturbar a vida de Godot. Ina se referiu a Liliana como a número 2, o que a deixou intrigada. Ina esclareceu que queria dizer que Liliana era a segunda mais forte. Sem pensar, Liliana perguntou se ela estava insinuando que a descarada Erika era melhor que ela. Ina explicou que, embora fossem igualmente habilidosas em combate, Liliana tendia a pensar apenas como uma cavaleira. Ina então chamou o nome de Erika, revelando que ela estava assistindo. A Ina falou para Erika que queria discutir algumas coisas, e a Erika sugeriu que fossem a algum lugar privado para a conversa. Pouco tempo depois, Godot, Yuri e Liliana estavam junto aos portões da escola, esperando Erika voltar. Godot estava ficando impaciente porque ela ainda não tinha voltado. Quando Erika finalmente apareceu, Godot confirmou que ela não tinha secretamente machucado Ina. Ele então convidou todos os 3 para sair para comer, mas eles cada um apresentou desculpas para não ir, deixando-o sozinho com Shizuka, que queria saber mais sobre Ina. Enquanto isso, Athena estava envolvida em uma batalha feroz com uma figura sombria e não parecia que ela estava ganhando. No dia seguinte, durante as aulas de natação, Erika observou enquanto Yuri e Liliana agiam como estranhos um com o outro. Mais tarde, durante o almoço no terraço, enquanto Shizuka e Godot estavam comendo, Erika veio convidar Godot para um encontro, fazendo Shizuka se afastar irritada. Alguns dias depois, enquanto Erika se preparava para seu encontro, ela ligou para Liliana para contar sobre isso, fazendo Liliana surtar. Depois de desligar, Erika ligou para Yuri para dizer que tinha algo importante para discutir mais tarde. Ela então foi buscar Godot em sua casa, e enquanto eles caminhavam juntos, ela perguntou o que ele tinha planejado para o encontro. Quando ele admitiu que não tinha planejado nada, ela percebeu que ele nem tinha pensado no encontro. Eles decidiram ir a uma joalheria. Enquanto Erika experimentava diferentes peças, ela perguntou a Godot qual ele gostava mais, deixando-o nervoso. Provocando-o, Erika disse que ele não precisava fingir que não sabia o que ela gostava. Ele implorou para ela se vestir, dizendo que tinha uma ideia para o encontro deles. Pelo resto do dia, eles visitaram vários restaurantes, experimentando comidas diferentes e aproveitando a companhia um do outro. Depois de um tempo, sentaram-se em um banco no parque, saboreando um sorvete.
Erika percebeu a torre que havia sido destruída durante sua luta com Vauban e comentou sobre isso. Ela mencionou que a praça em Nápoles também havia sido danificada e levaria tempo para reparar, mas parecia satisfeita, pensando que ele estava deixando sua marca pelo mundo. Godot disse a ela que a destruição não era algo para se orgulhar, então ela se levantou e disse que sabia onde queria que o dia deles terminasse. Enquanto isso, Liliana visitou o santuário para ver Yuri, e andou de um lado para o outro enquanto Yuri fazia suas tarefas. Ela perguntou a Yuri como ela conseguia ficar tão calma quando Godot estava sozinho com Erika, que provavelmente tinha planos para ele. Yuri a tranquilizou dizendo que Erika não faria algo assim. Liliana então perguntou se Yuri não se importava mais com Godot. Yuri explicou que, embora tivesse lutado ao lado de Godot por muito tempo, ele ainda a via apenas como uma amiga. No entanto, para ele, um amigo era alguém por quem valia a pena arriscar sua vida para salvar. Liliana perguntou se foi isso que Erika lhe disse, e Yuri confirmou. De volta à cidade, Erika levou Godot ao lugar onde ele havia lutado contra Athena. Ele estava intrigado sobre por que ela queria ir lá. Ela explicou que era especial para ela porque foi onde ele teve sua primeira vitória. Ela também disse a ele que não era justo rotular aqueles que lutaram com ele apenas como amigos. Quando ele pediu desculpas, ela disse que sabia que o cérebro dele funcionava de maneira diferente. Poucos minutos depois, Liliana chegou e anunciou que havia planejado um encontro com Erika, confundindo Godot. Ela esclareceu que iriam ter um duelo 1 a 1. Erika disse que ele não poderia interferir e então foi trocar de roupa, se preparando para o duelo. No momento em que Ina sacou sua espada, Yuri sentiu a energia dela e rapidamente saiu do templo com Liliana logo atrás. Enquanto as duas meninas brigavam, Godot perguntou por que estavam tentando se machucar. Erika explicou que estava apenas se defendendo, pois Ina estava determinada a eliminá-la. Ina justificou suas ações dizendo que um rei japonês merecia uma esposa japonesa, não uma usurpadora italiana. Godot não podia acreditar que eles estavam brigando por algo tão trivial, mas as garotas insistiram que era importante. Ina conseguiu empurrar Erika para trás e, ao notar que sua espada estava lascada, revelou que a espada de Ina era uma arma divina. Erika então usou um feitiço para invocar trovões, prendendo-os em sua espada antes de avançar contra Ina. Pouco antes de suas lâminas se chocarem, Godot interveio, mostrando o poder da armadura do enredo ao se colocar entre eles. Erika o repreendeu por ser imprudente, mas ele disse que era a única maneira de evitar que fizessem uma viagem não planejada ao Hades. Ele então pediu que largassem suas espadas, mas Ina recusou, e sua espada começou a brilhar, fazendo com que os poderes de Godot reagissem a isso. Como Ina podia canalizar parcialmente poderes divinos através de seu corpo, quando ela tentou atacar Erika, Godot agarrou o punho de sua espada, o que causou a abertura de um portal sob seus pés. Depois que Godot passou pelo portal, Erika atacou Ina, exigindo saber para onde ele tinha ido. Ina disse a ela que ele estava no submundo. Empurrando Erika para trás, Ina então pulou no portal, percebendo que Godot ainda poderia estar vivo e não querendo perdê-lo. Enquanto isso, Shizuka estava em casa assistindo televisão, quando Athena caiu pelo teto e perguntou onde estava Godot. Godot, por outro lado, estava andando por uma floresta no submundo e encontrou uma pequena casa de madeira. Quando ele entrou, viu um homem que se apresentou como Suzano, o avô de Ina. Suzano disse a Godot que eles estavam no mundo inferior. Assim que ele perguntou onde estavam, Godot começou a ter visões do passado de Suzano. Quando as visões desapareceram, ele encontrou a espada de Suzano em sua mão. Suzano explicou que o mundo inferior tinha o poder de revelar coisas do passado e do futuro. Em seguida, ele brincou sobre desafiar Godot, mas depois admitiu que estava brincando. Ele mencionou que queria transferir um pouco de seu poder para a Ina. Ao ouvir o nome de Ina, Godot perguntou se ela e Erika estavam bem. Suzano disse a ele que eles ainda estavam lutando. Ele então abriu uma panela de água, mostrando as duas garotas lutando. Godot exigiu que Suzano o levasse até elas, mas Suzano recusou e aconselhou-o a imaginá-las em sua mente para ser transportado instantaneamente até lá. Na floresta, Ina conseguiu empurrar Erika para trás e invocou o deus que habitava sua espada, permitindo que ele assumisse seu corpo. Após sua transformação, ela absorveu a mana de Erika e tentou dar um golpe final. Enquanto isso, de volta à Terra, Yuri usou seus poderes para descobrir onde Godot, Erika e Ina haviam ido. Ela perguntou a Liliana se havia uma maneira de trazê-los de volta. Liliana disse que havia, mas eles não tinham os ingredientes necessários para completar o ritual para abrir um portal. Nesse momento, Emikasu chegou e se ofereceu para ajudar. No entanto, Liliana acusou-o de estar por trás do incidente. A Mikasu assegurou-lhe que queria que Godot voltasse tanto quanto eles porque precisavam da ajuda dele. Isso fez Yuri perguntar qual era o problema, e ele explicou que coisas estranhas estavam acontecendo ao redor do mundo. No submundo, Godot chegou bem a tempo de salvar Erika. Depois de dizer a ela para deixar tudo com ele, ele enfrentou Ina. Ele rapidamente percebeu que Ina não estava no controle e que a espada tinha tomado conta de seu corpo. Godot ativou sua autoridade, envolvendo a área com sua luz dourada. Usando espadas menores, ele enfraqueceu o corpo de Ina, forçando-a a fugir. Quando se virou, encontrou Erika inconsciente. Ele correu para ajudá-la. Algum tempo depois, Erika acordou, mas ainda estava muito fraca. Godot decidiu levá-la para Suzano, mas não conseguia visualizá-lo corretamente na cabeça, e continuava sendo transportado para lugares diferentes.
Enquanto isso, na casa de Godot, Shizuka e Athena estavam conversando quando ouviram na TV que partes do mundo estavam sendo envolvidas pela escuridão. Antes que Shizuka pudesse comentar, Athena desapareceu. De volta ao submundo, Erika sabia que estava morrendo e implorou a Godot para cuidar dos outros por ela. Apesar de Godot insistir que ela parasse de falar essas coisas, ela disse que o amava e estava triste por deixá-lo. Ele a segurou em seus braços e a beijou, na esperança de curá-la. Quando não funcionou, ele amaldiçoou os deuses por tentarem tirá-la dele. De repente, ele se encontrou em um vazio com Vertragna, que lhe disse para tomar seu poder e desafiar os deuses, oferecendo-lhe o poder da juventude. Quando voltou para Erika, Godot fez com que ela prometesse ficar ao seu lado não importa o que acontecesse. Eles se beijaram enquanto estavam deitados juntos na praia. De repente, Moroka retornou, dessa vez na forma de uma besta híbrida. Quando Godot tentou lutar contra ela, Erika o impediu e insistiu em enfrentar a tarefa sozinha. Depois que ela a atingiu com um golpe poderoso, ela recuou, e Ina, que ainda estava presa a ela, recuperou a consciência. Godot chamou por ela, dizendo que a salvaria. Erika conseguiu bloquear a besta, permitindo que Godot ativasse o poder do rapace para alcançar Ina e puxá-la para fora. Devido à forma como caíram, Ina acabou montando em Godot, e quando perceberam que ela estava nua, pularam rapidamente. Depois que Ina vestiu algumas roupas, ela agradeceu por salvá-la com um beijo. Erika então pediu para eles esperarem antes de demonstrações de afeto até que ela terminasse com Moroka. O lugar onde estavam desmoronou, e eles se encontraram no santuário de Yuri. Lá, eles viram Athena absorver Moroka. No entanto, uma segunda Athena apareceu, e Godot revelou que aquela que havia absorvido Moroka era Metis, a mãe de Athena. Ele explicou que Suzano lhe contou sobre ela enquanto ele estava no mundo inferior, e que ela desejava engolir o céu e mergulhar o mundo na escuridão. Yuri apontou que a profecia que eles uma vez acreditaram ser sobre Athena era na verdade sobre Metis. Metis então puxou uma espada e a transformou em uma foice antes de avançar contra Godot. Felizmente, Athena o empurrou para fora do caminho antes que Metis pudesse atingi-lo. Godot perguntou como ela poderia usar uma arma de um deus. Nesse momento, Yuri teve uma visão e explicou que Metis podia usar a arma porque ela havia sido concedida ao seu dono por uma serpente, e Metis era uma serpente. Erika então ordenou que Godot levasse Athena embora, porque se Metis a absorvesse, o mundo permaneceria na escuridão. Godot tentou recusar, mas Erika insistiu que ele tinha que ser sua última linha de defesa. Naquele momento, Ariana e Emikasu chegaram em um carro. Yuri empurrou Godot e Athena para dentro, mas ficou para trás. Enquanto eles se afastavam, Athena perguntou a Godot quem ela era e sobre a origem de Metis. Ao ouvir suas perguntas, Amakatsu revelou que Athena havia perdido suas memórias e poderes. Ele explicou que Metis havia se materializado da Górgona e conseguiu absorver todas as memórias e poderes de Athena. De volta ao santuário, Erika enfrentou Metis de frente. As meninas ficaram surpresas ao ver Erika usando os poderes de Godot, mas ela sabia que eles não durariam. Ela lutou ferozmente até Liliana se juntar a ela. Yuri e Ina combinaram seus poderes para manter Metis no lugar, permitindo que Erika e Liliana lançassem um golpe poderoso contra ela. Enquanto isso, no esconderijo onde Godot e Athena estavam, ele sentiu seus poderes retornarem e rezou para que Erika e os outros estivessem bem. Athena então perguntou a ele o que era um deus. Ele explicou que sempre os considerava fortes e poderosos, mas depois de conhecer alguns, percebeu que não passavam de crianças. Assim que ele terminou de falar, Metis caiu sobre eles como uma bomba atômica, destruindo o lugar. Quando a fumaça se dissipou, Godot tentou convencer Metis a voltar para Athena, mas ela recusou, dizendo que era inútil protegê-la. Godot disse que não se importava porque Athena era sua amiga, fazendo Metis rir enquanto começava a atacá-lo. Godot conseguiu resistir a ela alternando entre suas autoridades. No entanto, Metis conseguiu acertar um golpe. E quando Athena tentou ir até Godot, Metis a atingiu também. Apesar de estar ferida, Athena segurou sua arma e chamou Godot, que convocou o cavalo branco para atacar Metis com seu fogo. Infelizmente, Metis não sofreu nenhum dano e agarrou Athena, absorvendo-a completamente. Com Athena absorvida, Metis assumiu sua forma original e enfrentou Godot. Nesse momento, as garotas chegaram e cada uma beijou Godot para fortalecê-lo. Com o apoio delas, ele conseguiu separar Athena de Metis. Ele então pediu às garotas para emprestar sua força, invocando o javali e jogando-o em Metis. Para surpresa delas, Metis o empurrou de volta e o destruiu. Metis então se concentrou em Athena, tentando absorvê-la novamente. Godot imediatamente correu em direção a Athena, gritando para ela acordar. Eventualmente, ela acordou e o beijou. Seus poderes combinados criaram uma grande foice dourada, que usaram para derrubar Metis. Quando Metis desapareceu, ela disse a Athena para lembrar que ela era a própria escuridão. Ao mesmo tempo, a escuridão ao redor do mundo se dissipou. Antes de Athena também desaparecer, ela prometeu a Godot que o veria novamente. Deixando-o a se perguntar se Athena permitiu que Metis a absorvesse, Godot logo desmaiou. As garotas correram para o lado dele para garantir que ele ainda estava vivo. E é aí que o anime de hoje termina. Me avisem nos comentários se vocês querem mais animes como este, confiram os outros animes no canal e nos vemos no próximo.